graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Hoje estudaremos a lição 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus do Belém, aqui em São Paulo. Meus pastores são os pastores José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus de Vila Fátima, o pastor Leslie Marinhos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e professor de Teologia voluntário do Núcleo de Teologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Hoje falaremos sobre a vocação, a chamada do apóstolo Paulo, a presciência de Deus, o livre-arbítrio do homem na sua chamada e vocação, o batismo no Espírito Santo e sobre a escola do deserto. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Essas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas. Que Deus abençoe e você tenha uma ótima aula. Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, CPAD, lições de adultos. Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Nossa leitura diária. Segunda-feira, Gálatas 1:15. Um chamado pela persistência de Deus. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. Terça-feira, Atos 9:15 a 16. Paulo, o vaso escolhido de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:15 a 16. Quarta-feira, Atos 9:17. 1 Coríntios 14:18. Paulo na dimensão do Espírito. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. Quinta-feira, Atos 22:14. Deus o escolhe de antemão para fazer a sua vontade. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Atos 22:14. Sexta-feira, Efésios 1:1. Paulo separado para ser apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Sábado, Gálatas 1:17 a 18. A escola do deserto na Arábia. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 1:17 e 18. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 9, do versículo 15 ao 22 e Gálatas 1, do versículo 11 ao 18. Atos 9, a partir do versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não
Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Glória a Deus pela sua palavra, que é viva, eficaz e eterna para sempre. O nosso objetivo geral é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Objetivos específicos vai falar sobre salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo e também enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E também relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Na nossa interação com o professor, vamos aprender o seguinte: antes que o apóstolo Paulo exercia a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. O deserto lhe ensinou mais sobre Jesus, onde o apóstolo pôde reavaliar-se diante de Deus, mediante as suas crenças e convicções. Ele podia agora confrontá-las com a revelação da graça de Deus em Cristo. Ainda no deserto, ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar as suas paixões instintivas e, por meio da solidão, aprender a depender de Deus. O deserto que Paulo experimentou pode trazer profundos aprendizados para os nossos próprios desertos. Quando os experimentamos, quer na vida cotidiana, quer no ministério dado por Deus. Na nossa introdução, nós aprendemos o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação, da sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância para formar um ministério útil para o reino de Deus. O ponto de partida para a vocação de Paulo começa na chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. Gálatas 1:15. O apóstolo Paulo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:15-16. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Dizendo o Senhor Jesus sobre o que aconteceria a Paulo a respeito da sua chamada e vocação, alguns entendem que Paulo não pôde fazer uso do livre-arbítrio, mas que a sua chamada foi determinada por Deus. Assim, Deus já tem determinado os que serão salvos e os que serão condenados. Aqui cabe uma explicação para esclarecer sobre a presciência de Deus e o livre-arbítrio, um debate do calvinismo e do arminianismo sobre o teísmo aberto. Presciência divina, do latim praescientia, ciência inata, atributo metafísico incomunicável de Deus através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. Explicando melhor, de acordo com Gênesis 4, de 3-8, que nós vamos ler a seguir: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante.
O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Deus previu a maldade do coração de Caim e o avisou. Porém, Caim teve o livre arbítrio para decidir se mataria Abel ou não. E, infelizmente, ele decidiu matar o seu irmão. Vemos aqui a presciência de Deus e o livre arbítrio do homem. Ainda nos acrescenta Jack Cottrell: a presciência de Deus anula o livre arbítrio humano? O fato de que Deus os vê antes do tempo, da sua perspectiva da eternidade, significa que eles vão acontecer conforme Deus os vê. Porém, eles vão acontecer por causa das genuínas escolhas livres dos sujeitos envolvidos. Deus nos mostra o caminho da vida e o caminho da morte, e deixou que nós escolhamos que caminho seguir. Como Deus disse a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Esse dilema, até os dias de hoje, acontece para toda a humanidade, conforme Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 19. Veja que hoje te tenho proposto a vida, o bem, e a morte, o mal. Aqui há a possibilidade de uma escolha. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos. Aqui há uma ordenança divina. E os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Cumprindo a ordenança de Deus, por livre arbítrio do homem, a presciência de Deus aponta para o recebimento de uma promessa. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, se o homem rejeitar a ordenança, desviando seu coração conforme o seu livre arbítrio, ou seja, a sua própria vontade, a presciência de Deus mostrará o mau resultado, conforme a continuação do versículo a seguir. Então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 19. Portanto, Deus, pela sua justiça, propõe dois caminhos ao homem, o bem e o mal. Cabe ao homem escolher o caminho da salvação ou da perdição. Pela sua presciência, Deus conhece o coração da pessoa, mas lhe dá a oportunidade de escolher o bem. Assim, um homem jamais poderá dizer que errou, porque Deus determinou que fosse assim. O homem saberá que pecou, porque assim o quis. Glória ao santo nome do Senhor, que vive e reina para sempre em nossos corações. Continuemos agora com o nosso estudo bíblico. Um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, conforme Atos 9,17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo de Deus. Foi um ministério marcado pela pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Ele é que confirma a palavra e a obra de Deus em nossas vidas. Cabe aqui também uma explicação sobre o batismo no Espírito Santo. No estudo bíblico sobre as doutrinas bíblicas pentecostais, o comentarista Antônio Gilberto, na Escola Bíblica Dominical, do terceiro trimestre de 2006, na lição 4 sobre o batismo com o Espírito Santo, no terceiro tópico sobre como receber o batismo com o Espírito Santo, ele nos ensina o seguinte: primeiro, a pessoa tem que ser salva. O batismo com o Espírito Santo é para quem já é salvo. Os discípulos, ao serem batizados no dia de Pentecostes, tinham seus nomes escritos no céu. Lucas 10:20. Eram também limpos diante de Deus, de acordo com João 15:3. Possuíam em si a vida espiritual, de acordo com João 15, versículos 4, 15 e 16. Haviam sido enviados para o seu trabalho, dotados de poder divino, de acordo com Mateus 10:1, Lucas 9:1 e 2.
Crendo na promessa divina do batismo com o Espírito Santo, o batismo é chamado a promessa do Pai de acordo com Lucas 24 e 49. Buscando com sede em oração, em Atos 1, 4, 14 você vai saber mais. A oração é o elemento necessário e indispensável para o crente obter o batismo com o Espírito Santo. Também adorando a Deus com perseverança, louvando sempre a Deus. Assim fizeram os candidatos antes do primeiro Pentecostes. E também perseverando em unidade fraternal. Isso também eles fizeram antes do primeiro Pentecostes. Também vivendo em obediência à vontade do Senhor. Para você que busca o batismo com o Espírito Santo, há alguma área da sua vida não submissa totalmente a Cristo? É uma pergunta para reflexão espiritual, para mim, para você e para todos nós. No tópico 4, os resultados do batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, uma edificação espiritual e individual. Mediante o cultivo das línguas recebidas com o batismo, o crente é edificado espiritualmente, como 1 Coríntios 14, 4 e 15. Também maior dinamismo espiritual, isto é, mais disposição e maior coragem na vida cristã para testemunhar de Cristo, como você pode ver em Marcos 14, de 66 a 72 e Atos 4, 6 a 20. Maior desejo e resolução para orar e interceder, de acordo com Atos 3 e 1. O crente cheio do Espírito Santo, ele ora e intercede constantemente a favor dos filhos de Deus. Também maior glorificação do nome do Senhor, isto em espírito e em verdade, nos atos e na vida do crente, de acordo com João 16, versículos 13 e 14. De acordo com Atos 2 e 17 também, o batismo com o Espírito Santo era para qualquer nação, como está escrito lá em Atos 2, toda a carne. Não há qualquer distinção de sexo para receber o batismo, pois está escrito que é para todos os filhos e filhas, de acordo com Atos 2. Também não importa a idade do candidato, são mancebos e velhos podem receber, ou a chamada social do indivíduo, servos e servas também podem receber. Portanto, todos podem e devem receber essa dádiva celeste, de acordo com Atos capítulo 2. Deus abençoe você para que nas suas orações você alcance graça para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Continuemos com o nosso estudo bíblico. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia, nós vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17:5. Jacó para Israel, Gênesis 35:10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3:16, João 1:42. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, era de origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, vem da sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Aqui cabe uma explicação. E havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 9, 1 e 2. Estes versículos destacam a força de Quis, o pai de Saul, e também a beleza e a altura de Saul, que sobressaía aos demais rapazes da tribo de Benjamim. O nome Saul significa pedido, desejado, solicitado a Deus. O nome Saul para os da tribo de Benjamim lembrava a grandeza de Saul, o primeiro rei de Israel, a sua força, beleza, altura. Os pais de Benjamim, quando nascia uma criança, homenageavam o rei benjamita Saul colocando o seu nome em seus filhos. O nome Paulo significa pequeno, humilde, baixo. O apóstolo Paulo adota este nome de origem latina e romana. Assim como missionário pelo mundo, ele nunca mais esqueceria de quem era diante de Jesus Cristo. Assim ele diz de si mesmo: "E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.
e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Todos que servimos a Cristo devemos nos ter como humildes e servos, para que Cristo seja exaltado e glorificado. Somente a Cristo sempre seja a glória. Amém. Continuando com o nosso estudo bíblico, o nosso subsídio pedagógico nos fala o seguinte: parece que no passado havia uma percepção maior a respeito de jovens e de muitos outros irmãos que pregavam a sua vida a Cristo, que desejavam por uma vocação na obra de Deus. Muitos se planejavam para ir aos seminários, a fim de aperfeiçoarem-se para servir melhor na obra de Deus. Muitos obreiros relatam não perceber essa mesma disposição com o mesmo sentimento de outrora. Claro que isso não significa que não haja pessoas sendo vocacionadas, pois Deus as chama em qualquer tempo. Nesse sentido, promova uma reflexão a respeito das vocações por meio das seguintes indagações. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento de sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar melhor na obra de Deus? Você deve promover essa reflexão como introdução ao tema desta semana, ressaltando sempre que Deus chama pessoas para a sua obra. Aqui também cabe uma breve explicação e uma aplicação para as nossas vidas. Devemos nos alertar sobre a necessidade do preparo para cumprir a chamada vocacional e espiritual. O profeta Moisés utilizou toda a ciência do Egito para formar a nação de Israel, mas também utilizou todo o conhecimento do deserto para guiar o povo de Deus. E também, e principalmente, tinha comunhão com Deus, falava com Deus, e o ensino de seus pais na infância nunca saiu do seu coração. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e também nas suas obras. Em Atos capítulo 7, versículo 22, é importante que os chamados e vocacionados por Deus não tenham preguiça de estudar nas escolas seculares ou preconceito contra os estudos seculares e também se esforcem em estudar em faculdades, institutos e academias bíblicas e teológicas. E não se esqueçam que a maior escola teológica é a Escola Bíblica Dominical, acrescentando a todo este conhecimento a oração, acrescentando a todo este conhecimento a humildade, acrescentando a todo esse conhecimento o louvor e acrescentando a todo esse conhecimento a perfeita comunhão com Deus. Você será um instrumento de muito valor nas mãos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus pela sua palavra que permanece para sempre. Deus continue abençoando a sua vida para que você seja um vaso e um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Continuando no estudo da nossa lição, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Jesus Cristo, um pregador do Evangelho, de acordo com Atos capítulo 9 e versículo 20. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1 e versículo 1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo Jesus em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis,
bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9:15. Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo, em Atos 9:17. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, foi Jesus que o surpreendeu, foi Jesus que o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo Jesus. Quando isso acontece, Ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Assim pode acontecer com você. Assim acontece comigo. Assim acontece até hoje na Igreja de Cristo. Aqueles que se colocam para serem moldados por Cristo Jesus serão um vaso de bênçãos para a glória de Deus, para a glória de Cristo e para a glória do Santo Espírito de Deus. Vamos meditar neste estudo bíblico sobre a vocação espiritual. O líder vocacionado por Deus, de acordo com o pastor Abner de Cássio Ferreira. Qual é o perfil da pessoa vocacionada por Deus para liderar? Segundo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. É claro que são pessoas dotadas de dons e aptidões que confirmem com comportamentos exemplares essa vocação. Devemos lembrar que há vários níveis de liderança, mas nem todos serão líderes. A Igreja de Cristo, porém, reconhece prontamente aqueles que são enviados por Ele. Outra questão decisiva é como alguém pode ter certeza da vocação divina? Vejamos a seguir como identificar tal vocação. Deus dá vocação aos líderes. Vocação vem do latim vocationis e trata-se da ação de chamar, de convidar. Deus é aquele que chama e convida pessoas para servirem como líderes em sua igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Note a expressão líderes. Logo indica que não falaremos com exclusividade no trabalho pastoral, embora seja inevitável essa tônica do assunto determinadas vezes. Vocação variada. Pessoas são chamadas de várias formas para prestar serviços variados na obra do Senhor Jesus. Não existe uma regra estabelecida que venha determinar se uma pessoa realmente foi chamada ou não para a obra do Senhor. Da mesma forma, também nem todos serão chamados para fazerem o mesmo trabalho, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. No reino de Deus, há lideranças e serviços em todas as esferas imagináveis para a satisfação e crescimento do corpo de Cristo na terra. Cada um servirá segundo a vocação em que foi chamado, de acordo com as necessidades locais ou gerais. 1 Coríntios 7, 20, Efésios 4, 11, 12. Deus, Ele tem algo de especial para você fazer na obra dele. Deus não chamou ninguém para ficar parado, mas Deus chamou vasos e também que deem frutos e frutos com abundância na sua obra. Voltamos agora ao estudo da nossa lição. No nosso subsídio teológico, exatamente no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento da CPAD, nós vamos encontrar o seguinte artigo: o Jesus ressurreto é quem aparece a Saulo de Tarso e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta é dirigida ao propósito imediato de Saulo destruir a igreja. Atacar os discípulos de Jesus não é como Saulo pensa, mera perseguição de pessoas que adoram de maneira herética. É um ataque contra o próprio representante divino na pessoa do seu povo. De começo, Jesus não se identifica. Então o perseguidor pergunta: quem és, Senhor? O termo de tratamento Senhor usado pode ser simplesmente um título de respeito, mas há forte apoio para o entendermos no sentido cristão de Senhor.
Saulo confessa que está falando com ele, como Senhor, reconhecendo que se dirige à pessoa divina. Ele reconhece a divindade de Jesus Cristo quando lhe chama Senhor. O Senhor exaltado se identifica como Jesus, a quem Saulo está perseguindo. Lá na estrada de Damasco, o crucificado, revelado a Saulo na sua glória divina, o transforma completamente de um perseguidor agora a ser um homem perseguido. A transformação espiritual, ela é muito importante para os crentes de hoje. A transformação espiritual, ela é feita pelo Espírito Santo na vida do crente. E a transformação espiritual, ela vem também de uma vida de oração e também de uma vida de obediência à palavra do Senhor. O Senhor Jesus quer te transformar, o Senhor Jesus quer nos transformar para que sejamos um vaso de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão espiritual. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar o próprio Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, o sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Você pode ver em Gálatas 1, 17 e 18. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Ninguém sabia quem era Saulo. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição, rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e suas convicções judaicas, confrontando com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar a sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Paulo obteve ainda mais lições do deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a sua filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso Paulo descobre também, na experiência do silêncio, na experiência da solidão, na experiência do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Você que está me ouvindo neste momento, o deserto não é um lugar onde você vai morrer. O deserto não é um lugar onde você vai passar necessidades. Deus vai te suprir no deserto. Deus vai te guardar no deserto. Deus estará contigo no deserto. No deserto haverá crescimento espiritual. No deserto você vai se transformar num vaso novo. No deserto você será um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Glória a Jesus. O subsídio teológico da nossa lição bíblica nos traz o seguinte: de acordo com o pastor Elias Torralbo, descobrindo o seu chamado, identificando um chamado. Possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele mesmo que estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Com base nisso, podemos destacar 3 lições. Primeiro, o mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado,
mas a quem chamou. A terceira que nós aprendemos é: não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que aquele que é chamado. Isso significa dizer que as razões, as formas e os objetivos devem sempre girar, única e exclusivamente, em torno da pessoa de Deus, que é o chamador. Ainda sobre chamado, nós podemos acrescentar um pouco mais: o líder vocacionado por Deus. Conforme o pastor Abner de Cássio Ferreira, como atender a vocação? Se alguém puder viver sem exercer um ministério, que busque enquadrar-se dignamente diante de Deus. Afinal, se todos fossem líderes, não haveriam liderados. Um chamado sempre persegue a quem Deus comissiona. É inútil fugir dele. Devemos compreender, acima de tudo, que a liderança na casa de Deus deve ser confiada a pessoas bem resolvidas, de acordo com 2 Timóteo 2:2. Vejamos algumas recomendações importantíssimas. Primeiro, aguarde o tempo de Deus. Tempo é um fator fundamental na formação de um líder, seja em que área for. Esse tempo de espera é muito precioso para rever uma série de coisas na nossa vida espiritual. Será um tempo para refletir mais profundamente acerca do assunto. Será um tempo para desenvolver os próprios dons e talentos pessoais. Será um tempo para analisar como está a própria família em relação à fé, à vida cristã e à chamada espiritual. A necessidade da seara é realmente grande, mas ela precisa de ceifeiros, amadurecidos em todos os sentidos. Jesus não disse que havia poucos obreiros. Obreiros a igreja tem aos montes. O problema é transformar esses obreiros em ceifeiros na obra de Deus. Deus e a Escritura não mudam, mas a sociedade sim. Desse modo, um aspirante à liderança deve também estar em consonância com o seu tempo. Preparar-se incansavelmente é o dever de todo obreiro. Ninguém vai a uma guerra sem qualquer preparo, mesmo porque será um suicídio certo. E para guerrear as guerras do Senhor, precisamos de muito preparo. Qualquer soldado nos dias de Paulo passava por um sério preparo físico. Vestia-se da sua indumentária, fazia o seu juramento para depois partir para a guerra. No campo espiritual, no que tange a assumir uma liderança, é super importante que o candidato pratique sólidos exercícios espirituais, como a incansável leitura bíblica, a oração, o jejum, mas também avalie o fruto do Espírito em sua vida, reconhecendo as suas virtudes e admitindo os seus erros e necessidades de autoaperfeiçoamento espiritual. Enfim, o mais importante nesse tempo de espera é o preparo. Assim, não desperdice nem tempo e nem energia. Deixe Deus agir nos corações e nas circunstâncias. É comum acontecer que alguns, motivados pelo insucesso na vida secular, concluam que devam então trabalhar na direção de uma igreja ou departamento em tempo integral, vendo o seu chamado como um motivo para lucros. A liderança ou chamado jamais podem ser vistos por esse prisma. Embora a Bíblia nos ensine que o trabalhador ele é digno do seu salário, não se pode trabalhar na obra de Deus apenas com essa visão. Isso seria antibíblico e perigoso para alguém que se diz vocacionado. O sucesso ministerial depende única e exclusivamente de Deus. Tudo o que Ele criou foi com um objetivo. Basta cada um de nós descobrirmos para o que fomos chamados. Passaremos agora à conclusão final da nossa lição bíblica. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso Ele usa experiências, muitas vezes dolorosas, do deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida espiritual. Concluímos a nossa lição, mas temos ainda uma mensagem para você que está passando pelo deserto por causa da sua chamada espiritual. Para finalizar, queremos te trazer agora um estudo sobre a Escola do Deserto. A Escola do Deserto, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes.
Deus treina os seus líderes mais importantes na escola do deserto. Moisés, Elias e Paulo foram treinados por Deus no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias no deserto. O deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus, a escola de Deus. É o próprio Deus que nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Deus nos leva para essa escola não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Essa é a escola do quebrantamento, onde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus, da provisão de Deus e não dos nossos próprios recursos. Destacaremos aqui 3 verdades importantes. A primeira delas é que na escola do deserto aprendemos que Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Deus nos leva para o deserto para falar-nos ao coração. No deserto Ele nos humilha, não para nos destruir, mas para nos restaurar. No deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado em nossa vida que em nosso trabalho. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Motivação é mais importante do que realização. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas ter intimidade com o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, designou-os para estarem com Ele. Só então os enviou a pregar. Na escola do deserto, aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei, enviado para o deserto, ele deveria beber da fonte de Querite e ser alimentado pelos corvos. Naquele esconderijo no deserto, o profeta deveria depender do provedor mais do que da provisão. Deus o sustentaria ou ele pereceria. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que os dos nossos próprios recursos. É fácil depender da provisão quando nós a temos e administramos, mas na escola do deserto aprendemos que nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos e o que devemos fazer. A nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Os nossos recursos podem escassear, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Nessas horas, precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Na escola do deserto, aprendemos que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar para uma grande obra. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Deus. Quanto mais intenso é o treinamento, mais podemos ser instrumentalizados pelo Altíssimo. Porque Moisés foi treinado por Deus 40 anos no deserto, pôde libertar Israel da escravidão, guiar esse povo rumo à terra prometida. Porque Elias foi graduado na escola do deserto, pôde enfrentar com galhardia a fúria do ímpio rei Acabe e trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Porque Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, ele foi preparado por Deus para ser o maior líder do cristianismo. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos equipar e depois nos usar com graça e poder em sua obra. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele os treina na escola do deserto e depois os usa com grande poder na sua obra. Não precisamos ter medo do deserto. Se aquele que nos leva para essa escola está no comando desse treinamento, nós estaremos guardados. O programa do deserto é intenso, o curso é muito puxado, mas aqueles que se graduam nessa escola serão instrumentalizados e grandemente usados por Deus. A próxima lição é a número 5, Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer este canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Essas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que necessitam deste mesmo conteúdo. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.